Marques e estou de volta para mais um papo reto e direto com uma personalidade que é destaque no cenário político nacional e mato-grossense. Produzido pelo site Olhar Direto, a cada episódio, você sabe, eu tenho a companhia e a ajuda de um colega de redação, e hoje eu tenho o prazer de receber pela primeira vez o jornalista Jardel Arruda, que escreve para o Caderno de Política. Jardel, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar, seja bem-vindo aí pela primeira vez. Eu que agradeço, Ayrton. É um prazer estar aqui pela primeira vez no Pode Olhar, para contribuir com esse papo reto e direto, muito leve, com muita informação. Exato. E você sabe, além do YouTube, onde você nos assiste, este episódio está na íntegra e em formato de áudio, também disponível nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar Pode Olhar no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube. Então segue o nosso canal, curta este vídeo, deixa sua opinião nos comentários, compartilhe e, é claro, ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado. Lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E se você quer saber como são feitas as nossas gravações, informações de bastidores, segue a gente nas redes sociais. Em qualquer uma delas é só pesquisar Olhar Direto Oficial. Nosso papo reto e direto de hoje é com uma pessoa que é natural de Rondonópolis. Ele é filho de retirantes nordestinos e se formou em medicina veterinária na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Iniciou sua carreira política como presidente da Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis. Foi secretário municipal e deputado federal entre os anos de 1991 e 2014. Em 2015, se tornou senador por Mato Grosso, conseguindo a reeleição nas eleições de 2022 com mais de 825 mil votos. O nosso papo reto e direto de hoje é com o senador Wellington Fagundes, do PL. Senador, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar, estar aqui até um pouco doente, né, senador, mas manteve a agenda. Muito obrigado e seja bem-vindo. Em respeito a vocês, né. Então, Muito Ayrton, eu obrigado. agradeço aqui também a presença do Jardel, né. Eu tenho certeza que vamos bater um bom papo aqui, né. Com certeza. Vamos falar um pouco da trajetória do senhor e alguns assuntos que estão aí pipocando, quentes no Congresso. Senador, o senhor começou a carreira política, teve o primeiro mandato já formado, né, como médico veterinário, também tendo já uma empresa, comerciante. Como que foi esse início e a decisão de entrar para a vida política? Houve uma inspiração direta do pai do senhor, que apesar de nunca ter tido um cargo eletivo, disputado uma eleição, tinha uma atuação muito importante na política regional ali de Rondonópolis, né? Meu pai, ele era o famoso cabo eleitoral, né. E como ele era comerciante, então mas ele sempre foi ligado, a uma linha política que era, lá no início, o primeiro prefeito Daniel Martins de Moura, aí depois veio Zanetti, também teve o professor Castilho, que era aqui da universidade, e o Zanetti Cardinal, enfim, outros tantos que vieram de lá para cá. Mas eu sempre gostei de política desde cedo, desde criança, eu sempre fui muito ligado, adorava ver os políticos lá no Palanca, eu ia no comício, naquela época era uma festa, né. É Aham. Os comícios era diversão. a coisa mais uma grande diversão. Quando eu conseguia subir no palanque, aí mais ainda, né. Eu já me sentia um lá dentro, né. Mas também eu fiz a minha política classista na universidade, né, então eu sempre gostei. E quando eu fui também presidente da associação comercial, é uma política classista, né. E e daí foi exatamente essa linha que você já leu aí, de repente resolvi ser candidato a deputado federal. E tive sucesso, fui eleito, não algo que eu imaginava, assim, que era difícil, viu. Uhum. Não acreditava muito que eu ganharia, mas, E como foi a decisão de já tentar um cargo de deputado federal É, nesse primeiro até mandato? porque, senador, ninguém resolve, É. você candidato a deputado federal, tem todo um contexto, né? tem todo um contexto, né, porque exatamente o nosso candidato a deputado federal era o Zanetti, a grande liderança que a gente tinha, mas ele resolveu não ser candidato mais, porque ele tinha ficado como suplente na anterior. Ele resolveu não ser mais candidato, então ficou um vazio. Aí digamos, nosso grupo político, né, que era comandado por essas pessoas que eu já disse aqui, Afro Stefanini, também os políticos da região, Uhum. falaram: "Ó, tá aqui o espaço, é a hora, né". E tinha mais 2 candidatos, que era o Clóvis Balsalub de Queiroz, o nosso repórter aqui, né, jornalista, e também mais um outro lá que era o Raul, mas eles não quiseram. Então eu falei: "Ah, eu topo, vamos embora, né". Isso foi 2h que decidiam. Fui Nossa. lá acordar minha esposa, falei: "Ó, eu vou ser candidato, né". Ela falou e ela estava com um nenenzinho pequeno, o Diógenes, né, engateando ainda.
Aí ela falou: "Não, vai ser candidata a deputada estadual, né?" Eu falei: "Não, federal". Ela falou: Vou "Ixi, para tá Brasília. doido, né? Mas vamos lá", né. E ela me ajudou muito, a importante da Mariene na campanha, sempre foi uma pessoa que liderou ali a região próxima a Rondonópolis, isso me permitiu que eu fizesse campanha também, mas Em por outras voto no regiões, estado né. inteiro, né. E daí a vitória, quando eu tive também a coordenação do senador Canelas, que foi muito importante, ele era um cara brilhante, em organizar uma campanha, em o material, tudo, todo o material gráfico, orientar como, e daí foi que onde eu adotei a cor verde, Verde, né. foi já nesse início. Foi já nesse, porque a cor verde é da veterinária. Aí ele disse: Ah. "Olha, você tem que adotar uma cor". Tá bom, já tenho ela, verde e branco, né. Então daí para cá vem a minha história. Manteve. Senador, então foram 6 mandatos consecutivos como deputado federal e o senhor já está no segundo como senador. Então o senhor passou aí, nesses anos, mudanças políticas nacionais, né, então entrou ali na recém-redemocratização e agora a gente está nesse momento mais de extremos, nessa discussão mais entre os extremos de extremo-direita e esquerda. Como que o senhor analisa todo esse período, esse processo, e como que o senhor também atuou para se manter, né, um político relevante e que conquista ainda a confiança dos eleitores para renovar esses mandatos? Olha, eu tive a felicidade e a honra, né, de ser o mais votado no meu terceiro mandato, depois agora no último mandato, mais uma vez o mais votado da história de Mato Grosso, nominalmente ainda, tive 145.000 votos e a população era bem menor, né. Uhum. Então quem teve o maior número de votos foi agora 122, me parece, né, ou 126. Então, claro que isso me traz muita honra, mas me traz também muito mais obrigação, porque eu falo que o voto é uma confiança que o eleitor deposita no político, e a melhor forma de retribuir essa confiança é o trabalho. Mas também agora, como senador, eu fui o segundo mais votado proporcionalmente do Brasil. Uhum. Primeiro foi o Camilo Santana, do Ceará, que é ministro, e eu aqui, proporcionalmente, né. Uhum. Porque, claro, o Marcos Pontes teve bem mais votos, mas aí São São Paulo, Paulo né. é outro. Mas proporcionalmente eu fui o segundo, tive mais voto que ele. Inclusive eu gosto muito do Marcos Pontes, porque ele veio inclusive aqui na minha diplomação, né. Verdade, Temos uma verdade. relação muito grande com ele, através dele veio o INPP, Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal. Bom, mas aí no quinto mandato, eu fui fazer uma pós-graduação na UNB em ciência política, né. E estava eu, foi muito bom, porque os jornalistas, advogados, tudo jovens, né, então para mim foi uma boa oportunidade. E pós, a minha monografia foi fatores que influenciaram a reeleição no parlamento nos últimos 20 anos, que eu estava no quinto, né. Então Uhum. estudou isso. Aí fiz uma pesquisa, tal, fizemos todo um trabalho, acompanhamento, tal, e a conclusão da monografia: político que muda com a família para Brasília tem grande chance de não voltar. Então a minha vida nesse tempo todo foi o seguinte: a Mariene aqui cuidava das crianças, né, e eu lá, né, em Brasília, indo toda terça e voltando na quinta, e aqui ainda fazendo as bases. Eu sou um Não municipalista abandonou a base, né. convicto, porque é no município que as pessoas vivem, ali é que existem os problemas, e a melhor forma de encontrar a solução também. Então, nessa linha, eu sempre trabalhei presente nos municípios, nas comunidades, conversando, procurando saber as necessidades para a gente transformar isso lá em Brasília em atendimento aqui e melhoria da qualidade de vida da população. Então eu acho que foi muito mais isso, a presença em Brasília, cumprindo meu papel de votar as matérias, mas também vindo aqui nas bases, visitando as comunidades e as cidades. Mas com tanto tempo lá em Brasília, o senhor também viu muitas mudanças no cenário político nacional. Como que você avalia a diferença, sabe, entre o seu primeiro mandato lá na década de 90, começo da década de 90, para agora, 2025, o que que mais mudou na política nacional? Bom, vocês se lembram que nós tivemos, lá no começo, eu fui, eleito deputado em 91, e o presidente era o Collor. E o Collor foi cassado, né, foi o impeachment do Collor. E quem assumiu foi o Itamar.
Então, esse processo foi um processo difícil, que foi o primeiro impeachment que aconteceu no Brasil nessa área, nessa hora moderna, né. Uhum. E eu participei disso de forma muito intensa e tive que votar, a favor do impeachment. Embora eu tinha algumas ressalvas, porque caçar um presidente da república no final por que que foi? Por causa de uma Elba, né, um carro Elba. E foi esse o motivo que caçaram. E depois, o que que aconteceu? O Collor foi inocentado de tudo. Uhum. Tanto é que ele voltou a ser senador e eu tive uma relação muito grande com ele como senador, né. E ele sabia que eu tinha votado pelo impeachment também. Mas a política você tem que entender o O momento, momento é como é que cada um tem que e que é também, necessário tomar uma posição, né. inclusive da sobrevivência, né. E aí depois de lá para cá vieram vários mandatos, né, a coligação do PL com o PT na época, com o Zé Alencar como vice do Lula, foi na época a união do Capital e Trabalho, e foi isso que fez naquela época, com certeza, a eleição do Lula. Uhum. Então a presença do Zé Alencar foi isso que fez com que o Lula, que já tinha sido candidato, eu acho que 3 ou 4 vezes, ele, ganhasse a eleição. E foi um momento bom do Lula, do governo. O Zé Alencar era uma pessoa que trazia muito equilíbrio e orientava muito. E essa decisão de coligação com o PT foi uma decisão nacional. Para mim aqui era um problema. Por quê? Porque o PT de Mato Grosso era difícil de relação conosco. Uhum. E o que que eu fiz, né? Tive que ir lá buscar o diálogo, mostrar para eles o caminho. E neste momento, eu poderia ter sido candidato a governador. E eu queria ser o candidato, mas o PT não abriu mão. Lançou à época o César, O Alexandre Alexandre César. Alexandre César. César, como candidato. E outra coisa, não tinha chapa para federal, não tinha nomes. Aí, porque eles diziam: você vai ser outro Dani de Oliveira, vai ser o mais votado e vai perder a eleição. Uhum. E aí tive que sair colocando candidatos do PL na minha base, porque o PT não tinha, só tinha o nome do Abicalil. O único. Aí, bom, vai lá, tal. Então eu tive que fazer um esforço muito maior do que só a minha campanha, porque corria esse risco. Mas finalmente, o que que deu? O Abicalil teve 118.000 votos, eu tive 114. Mas elegemos os dois. Sim. Se fosse naquela linha de não teria voto, porque o pessoal falava, o Abicalil não tem mais do que 20.000 votos. Não adianta. E o meu grande trabalho foi provar que teria quociente sim, com voto de legenda e tal. Então, aquilo que foi muito difícil, porque, para mim, coligar com o PT naquele momento era difícil demais, entendeu? Por todos esses aspectos. E também eles tinham uma certa resistência comigo, porque você é de direita, você é Já tinha essa conservador, questão aqui nós somos. ideológica já nesse Naquela período. época, o que aconteceu. Mas deu certo, conseguimos sobreviver bem. Então, com isso, o que que mudou de lá para cá? Tivemos um governo do Lula de 2 mandatos razoavelmente bom. O Itamar foi muito bom, né? Antes, quando ele substituiu. Uhum. E depois veio a Dilma, que fez um primeiro mandato razoável, mas o segundo foi um desastre, tanto é que veio o impeachment novamente. Sim. Então, portanto, eu participei de 2 impeachment. E E o votou hã? a favor do impeachment nos 2. Nos 2, inclusive da Dilma também. E ela queria que eu fosse ministro do transporte dela. O senhor coordenou a campanha dela aqui em Mato Grosso, né? Isso, mas aí lá, já como no segundo mandato, ela insistiu para eu ser ministro dos transportes. E eu não quis, exatamente porque eu sabia da dificuldade que seria. E a Dilma era muito dura na relação dela com os próprios ministros. Uhum. Então, aí a Dilma foi impeachmentada, entrou o Michel Temer. Então, Michel Temer fez um bom trabalho, mas pena que também teve toda aquele denúncia ali, né, e da JBS na época, e acabou enfraquecendo o governo do Michel Temer, apesar de ter sido um bom governo. E de lá para cá, o que que aconteceu? Aí veio agora Lula de outra forma totalmente cansado de governar, talvez o fato da prisão, ainda teve aquele incidente com ele lá no México, tudo isso fez um Lula diferente do que foi o Lula dos 2 primeiros mandatos. Uhum. Um Lula que está
cansado, não tem mais aquela vontade. Por exemplo, antes ele conversava com a oposição, com a situação, chamava para discutir as coisas. Nesse governo não existe isso mais. E o pior ainda, quem está mandando é a Janja, né? A Janja é que manda no O senhor governo. acha que é ela mesmo que dá as cartas? Ela dá muitas cartas, muitas cartas. E ele não faz nada contra ela. A opinião dela é soberana. Então, aí é a situação da dificuldade. Essa E, dificuldade. e o PT, infelizmente, eles têm muitos correntes. E o PT fica brigando com eles mesmo. Agora estava enfraquecendo o Haddad, Uhum. porque, olha, o Haddad já pode ser candidato a presidente, vão matar ele lá dentro deles mesmo, né? Então, a briga dentro do PT é muito grande. Esse é um problema sério. Então, a gente vê um governo fraco, um governo que está só querendo cobrar impostos, um governo da gastança, um governo que prometeu as coisas na campanha, E não conseguiu entregar ainda. prometeu a picanha, não veio a picanha. O povo hoje, como é que compra a picanha? Prometeu a cervejinha, não tem mais, não tem, porque a taxação de imposto em cima da cerveja é muito alta também. Então, é um governo que, infelizmente, está ficando cada dia mais difícil, principalmente para quem ganha menos. Senador, o senhor falou sobre esse período e alianças até mesmo com a esquerda, com o PT. O senhor foi reeleito aí na esteira do bolsonarismo. E toda essa trajetória, essas alianças, mesmo que por força da nacional, do partido, fazem o senhor ser questionado, né? O senhor, por exemplo, já foi vaiado no evento com Lula por um público majoritariamente petista, isso lá em 2023. E também já foi questionado, hostilizado por bolsonaristas, né, que questionam justamente essa ligação passada do senhor com a esquerda. Como que o senhor analisa essas críticas e esse talvez não entendimento do eleitor em relação ao posicionamento do senhor na questão mais também ideológica? Às vezes eles cobram uma questão mais ideológica do senhor. O senhor acredita que existe essa Ayrton, cobrança? não é o eleitor. Isso aí, esse entendimento é dos militantes do partido, que naquele momento ele entende que você não está agradando Uhum. o partido. Então, são militantes mais ferrenhos, induzido por alguém. Sempre é assim, né? Induzido por alguém. Então, na época, a mesma forma, a mesma coisa, porque eu votei pelo impeachment da Dilma. Uhum. E eles chamavam o Michel Temer como o golpista, Golpista. né? Então, quem votou pelo impeachment era golpista. Então, isso é um momento, daquele momento ali, os militantes. Agora, nós disputamos uma eleição aqui, e essa disputa da eleição aqui foi dentro da própria direita. Quem foi candidato? Eu e o Galvão. Uhum. Então, esse pessoal mais radical da direita, que acompanhou o Galvão, eu estou dizendo os militantes, não Uhum. estou dizendo o povo, né? Esses mais radicais não conformam com o resultado da eleição. Então, eles fazem a chiadeira, e a chiadeira é normal. E eu tenho que saber isso. Agora, o Galvão já anunciou que é candidato a senador também. Só que ele hoje nós não somos adversários mais, porque eu não vou ser candidato a senador. Uhum. Então, com certeza, isso já está mudando E o senhor dentro acredita da que isso própria direita. não reflete no eleitorado De geral? forma alguma. Tanto é que, após essa manifestação que você disse lá atrás do PT, Uhum. eu fui muito bem votado, né? Então, fui eleito senador, né? E, na época, olha só, uma campanha difícil, porque o candidato era o Pedro Táxi, que estava muito bem. Tanto é que foi eleito de forma muito forte no primeiro turno. Foi um desastre o governo, né? Depois, e quem era candidato mais? O Wellington e E o senhor fala da de 2018 para o governo. Jaime Campos, Ah, para o Senado. e depois veio o Jaime desistiu e veio o Salles, lá de Rogério Rondonópolis. Salles. Então, foi uma eleição difícil, porque o candidato meu era muito fraco, enquanto que o candidato deles, o Pedro Táxi, era muito forte, Candidato ao governo. a governador, Uhum. né? Então, isso dificultou muito, né? Agora, e aí eu falo uma coisa brincando, né? Mas não é brincando, é verdade. Se você for observar essas pessoas da direita radical que querem essa manifestação, a maioria deles eram pedetistas de Brizola.
Então, esquerda mais radical que era Brizola não tem, Ah, mas entendeu? o senhor teve uma passagem pelo PDT também, não Mas teve? aí que tá, eu sempre respeito as pessoas, porque é Uhum. um direito. Eu fui lá para ver, na hora que eu cheguei lá, fui em Brasília num encontro nacional, eu falei: "Não dá". Era muito radical de esquerda. E quem me levou lá foi o Silvino Dalbó, daqui de Rondonópolis, hoje ele está fora, e o Toninho do Guarujá, que foi nosso candidato a prefeito, inclusive, lá. Mas aí eu falei: "Não dá, gente, eu não tem como esse partido é de esquerda demais, eu vou embora para casa". Então foi isso que aconteceu. Mas eu nunca critiquei alguém por ter mudado de posição, que eu vejo que é um direito do cidadão, né. Ele pode evoluir, entendeu, e mudar de posição se assim ele entender. Uhum. E o que aconteceu com o Brasil? Esse é o grande mérito do Bolsonaro. A gente fala, ele tirou a direita do armário, ele conseguiu fazer uma movimentação política no Brasil incrível, né, onde ele veio com a linha do mais é Deus, Pátria e família. pátria, família, mais Brasil e menos Brasília, e com isso ele foi convencendo e mostrando, inclusive, que a direita precisava participar. E hoje isso acontece de forma muito forte. Senador, só uma coisinha ainda sobre essa questão, de como o senhor é visto pela direita. Recentemente, na vitória do prefeito Abílio, o senhor também foi vaiado. O senhor comentou que muitas vezes esses militantes, eles são militantes partidários e quase sempre induzidos por alguém. Tem alguém dentro do PL, então, que por algum motivo está querendo fritar o senhor? Olha, eu diria para você, esse caso lá do Abílio, foram 5 pessoas, todas elas identificadas, com fotografia e tudo mais. Essas mesmas 5 pessoas, 4 deles estiveram na campanha, com o Galvão. E inclusive eu fui lá no estádio, a primeiro evento que nós tivemos no estádio, aqui com o governador, na época, era uma cerimônia militar. E quando terminou a cerimônia, fomos saindo, esse rapaz, ele veio para me agredir, e estava a imprensa tudo lá. Tentou te agredir. Para agredir fisicamente. E eu tive muito cuidado, né. E eu falei: "Olha, deixa o pessoal da imprensa trabalhar, rapaz, vamos", e a própria imprensa: "Ô, calma aí, deixa a gente trabalhar". Uhum. E essa pessoa, nós temos a identificação dele. Na época, o pessoal queria que eu fizesse uma representação, né, mas aí, eu falei: "Não, vamos tocar nossa vida, vamos cuidar mais de a gente ter uma segurança melhor, e não vou entrar nessa não, que vai gastar energia. Aí eu vou ter que ir lá em audiência, lá na justiça, vai demorar muito, vamos ganhar a eleição, vamos trabalhar aqui que é melhor". E Uhum. assim foi feito. Senador, ainda sobre isso, para a gente finalizar, existe até uma pecha, né, de melancia, que seria verde por fora, vermelho por dentro, ou seja, por fora de direita, mas por dentro, no íntimo, de esquerda. Essa pecha, esse apelido te incomoda de alguma forma? De maneira alguma. Por quê? Porque, primeiro que a fruta melancia é muito boa, né. Eu adoro melancia, o suco de melancia. Aham, refrescante. E verde, verde por causa da minha cor, incomoda ser a minha cor verde? Agora todos nós somos vermelhos, nosso sangue é vermelho, e eu quero que eu tenha não sou sangue azul, Uhum, não sei se desses aí tem algum que é sangue azul que fala, né. Eu não, sou sangue vermelho. Agora, a minha atitude foi sempre, seguir o meu partido, né. Eu sou filiado no PL, desde 1980 e poucos. E todas as minhas campanhas foram para o PL, nos altos e baixos do partido, mas eu sempre fui leal ao partido, né. E o partido foi muito leal a mim até agora. Estou dizendo a nível de Brasília e aqui também, tanto é que eu era o presidente do PL e passei para o Ananias exatamente porque eu achava que ele tinha mais tempo, ele e o Zé Márcio Guedes como coordenador, o uhum. seu Jovanil, que é o tesoureiro. Então, eu entendia que era melhor. E fizeram um bom trabalho. Tanto é que o PL teve aqui uma expressiva De votação, né? prefeitos e vereadores. Nós vamos chegar lá? Vamos Vamos falar falar sobre lá. isso. Então, isso não me incomoda de forma alguma, muito pelo contrário. Isso me estimula a trabalhar mais, né. E a gente vê a mudança que está acontecendo. Como o próprio presidente Bolsonaro tem dito agora: "Gente, se a gente não evoluir,
nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Hum, O Eduardo tem feito isso. Então, o que eu disse da minha trajetória aqui não foi uma decisão do Wellington fazer a coligação com o PT, porque para mim aqui era muito ruim na época. Então, foi para mim um perigo danado na época, né? Mas se o PL Nacional decidiu com um nome como Zé Alencar, que é uma figura assim, fantástica, né? Eu fiz, inclusive, uma amizade muito grande com o Zé Alencar. Depois, infelizmente, ele faleceu, mas foi um excelente vice. Sobre a coligação ainda com a esquerda, quando o senhor disputou o governo em 2018, o PCdoB, por exemplo, teve na chapa do senhor. Como que foi? Esse já era um cenário diferente, né? Como que foi essa composição aqui em Mato Grosso? Muito tranquila. Inclusive, o primeiro suplente, a minha campanha teve isso. Eu teria dois primeiros suplentes, que era o Dorner e o presidente da FAMAT, o Rui Prado. O que aconteceu? O partido deles, na última hora, lançaram o candidato. E aí eu não pude ter os dois. E então, no dia da convenção, nós precisávamos botar o nome, porque tinha prazo. A imprensa estava lá fora querendo saber. Uhum. Aí eu liguei para o Manuel Mota, falei, Manuel, você aceita? Ó, aceito, ele estava lá no Nordeste. Eu falei, mas se precisar trocar também o seu nome, tudo bem, não tem problema nenhum. O primeiro suplente, colocamos o Toninho, que trabalha comigo. Para quê? Combinado. Aí eu fui lá fora com a imprensa e falei, olha, eu vou substituir. Então aqui vocês fiquem sabendo que, principalmente o primeiro, eu vou substituir. E assim eu fiz. Substituí pelo Zé Carlos lá de Sinop. Uhum. Zé Carlos, começamos a campanha. Aí, 20 dias de campanha, o Zé Carlos estava inelegível. Tivemos que trocar novamente o vice. Então, a política tem essa dificuldade. E o senhor fala da campanha de Senado em 2014, né? A Exatamente. primeira que o senhor teve. Mas em 2018 o senhor foi ao governo com essas alianças. Como que foi essa discussão? 2018? Pro Não, governo, pra coligação. agora não, completamente diferente, né? Você está dizendo agora a última, né? A do governo de 2018, que o senhor disputou com o O Mauro. senhor terminou em segundo lugar a eleição. Com Que teve uma aliança com partidos de esquerda, né? Olha, teve com o PT. Inclusive, mas a vice-governadora não tinha nada a ver com, era até de direita, Uhum. mas olha, por incrível que pareça, como é a vida, né? No dia da convenção nacional deles, estava lá o Nelson Barbudo e a senadora Selma, né? Selma, né? Uhum. E eles me ligaram, ó, aqui está tudo certo, nós podemos coligar com você, porque a gente vinha conversando antes. Falei, ó, então ótimo, tá tudo beleza, né? Aí ele falou, ó, mas você tem que tirar o PT da sua coligação. Falei, mas agora não tem mais jeito, já está convencionado, fica muito ruim para eu tirar. E eles, então, queriam estar comigo. E depois ninguém adivinhava da facada, né? E a facada do Bolsonaro, acabou quem estava com ele levou muita vantagem, né? Sim. Sim. Então, por isso, foi um momento realmente que, se não tivesse com eles, era melhor. Mas a vida é assim. Senador, e 2026? Vamos falar de 2026. Em 2018 o senhor disputou o governo, já falou de outros momentos que também que chegou a planejar também disputar o governo, o comando do Palácio Paiaguás. O senhor já está sacramentado, já é uma decisão tomada de que o senhor vai disputar o governo em 2026? Olha, a nossa estratégia é o seguinte: este ano nós vamos trabalhar para fortalecer o PL. O PL foi um partido que teve um desempenho agora nas eleições municipais muito grande, então o nosso papel agora é fortalecer o PL, visando as eleições. E antes disso, nós temos um trabalho muito forte, que é a anistia. Então, eu vou para Brasília hoje ainda, e vamos conversar lá, porque tudo que tem acontecido, cada dia mais o povo está vendo que está difícil, né? Uhum. Até o Pix que o Bolsonaro criou, na época com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, o governo queria mexer, gente, ao que foi mais democrático no sistema financeiro, incluir milhões de pessoas no sistema financeiro. É claro que isso trouxe 30 bilhões de prejuízo para o sistema financeiro, mas eles vão arrecadando de forma lentual, de forma lenta, tudo isso. Porque, olha só, quantas transações tem hoje
no Pix, né? E olha, quem vende um pastel, quem vende uma coxinha, quem vende um artesanato, você ouviu uma pessoa mandando um Pix de 50 centavos. Uhum. Então, funcionou e funciona muito bem. Aí o Lula contra o presidente do Banco Central, ele ganhou prêmio 5 anos consecutivos como o melhor presidente do Banco Central do mundo. E aí o Lula, não, querendo tirar ele, mas tem mandato, não tirou porque tem mandato, né? Agora ele botou o Galípolo lá como presidente do Banco Central. Com a aprovação do Senado. Claro, sempre com a aprovação do Senado, né? Eh, e vamos ver o que vai ser daqui a pouco. E aí, ó, a Selic está subindo, é a culpa do Galípolo? Vai demitir o Galípolo? Não é assim, né? Então, o governo cada dia faz uma besteira a mais. Essa questão do Pix trouxe de cara 5% a mais de rejeição e, consequentemente, a menos de aceitação. Mas o problema não foram as fake news que falaram sobre a taxação do Pix? Mas não tinha outro objetivo do governo que não fosse isso. Porque Trazer o para. objetivo era, Porque, era olha, que os bancos comunicassem, né, o Banco Central, em transações acima de 5 mil. isso. Porque é o seguinte: a maioria, no Brasil hoje, nós temos mais de 30 milhões de pessoas que têm, às vezes, um emprego, guarda noturno, todo tipo de emprego. Então, mas que ganha aí, às vezes, 2, 3, 4 salário mínimo. Um emprego informal. Hã? Um emprego informal? Não, emprego normal. Hum. Muitas pessoas têm emprego, mas ele faz também o outro paralelo. Isso é normal. O emprego, ele faz, mesmo ele tendo no formal, ele pode fazer o trabalho O informal. famoso bico. É famoso Freelance bico, agora, né? é famoso bico. Mas que eu não gosto muito dessa palavra, não, porque a pessoa trabalha. E ele vai lá fora e ganha um pouco mais. Então, o que eles querem é pegar exatamente o ganho dessas pessoas para taxar. É ter o controle para aumentar mais a carga tributária em cima dessas pessoas que ganham. É uma complementação salarial, né? O que acontece. Então, além disso, claro, o governo ele quer ter o controle. É a forma de ter o controle das pessoas. Mas o objetivo nessa questão aí não tem outro, que não seja taxar, aumentar o imposto. Essa reforma tributária eu votei contra e tenho certeza que vai ser muito ruim para o Brasil e muito ruim, péssimo para Mato Grosso. Por que essa diferença, Wellington? É porque a reforma tributária ela foi feita na base do consumo. E o nosso estado, nós somos um estado produtor com uma população pequena. Então, nós vamos exportar sem ganhar essa compensação. Olha, o FEX, que é o Fundo de Compensação da Exportação da Lei Candir, ficou 20 anos o governo federal tapeando os estados e municípios. Não pagava. E foi exatamente com o presidente Bolsonaro que eu fiz o projeto de lei. Também o Supremo Tribunal Federal mediou e conseguimos, então, e o presidente pode fazer que eu assino, né? Eu vou sancionar. E sancionou, e a partir do Bolsonaro, olha, principalmente na pandemia, os recursos foram transferidos direitinho para estados e municípios. Aquilo que o governo não pagou 20 anos, está pagando, porque virou uma lei nova. Então, agora, nessa reforma tributária, o governo também está querendo, diz que tem um fundo, um grande fundão. Dá Vai para auxiliar acreditar esses que esse estados, dinheiro né? vem de volta? Né? Agora, por exemplo, a Caixa Econômica, olha que absurdo, aconteceu essa semana. A Caixa Econômica Federal quer que os municípios peguem o dinheiro das emendas e apliquem em fundos. Como se o município precisa do dinheiro para comprar, fazer a creche, para comprar a alimentação escolar, para fazer as obras emergenciais, vai botar esse recurso em dinheiro de fundo? O dinheiro é para vir para o município, não é para ficar lá em fundo aplicado. É um absurdo, uma loucura. Parece que esse governo está em devaneio completo. É verdade, e eles não se entendem entre eles. É uma coisa de louco. Pode ir. Só voltando para 2026. Daqui a pouco a gente complementa sobre a análise do governo Lula. Exatamente. Vamos fechar essa janela de 2026. Dia 1º de janeiro, o presidente do PL aqui, Mato Grosso, Ananias,
Ele falou que o PL conta com 2 pré-candidatos ao governo, que é o senhor e o empresário Odilo Balbinotti, que fariam 3 pesquisas ao longo desse ano para decidir quem seria o candidato, e esse martelo seria batido em dezembro. Seria uma pesquisa agora em março, aí uma mais no meio do caminho e a outra já finalizando em novembro, dezembro. Como que o senhor encara essa concorrência interna? O Odilo nem se filiou formalmente, né, ao PL ainda. Olha, é porque o Odílio, ele foi um cara que apoiou agora algumas prefeituras. Financeiramente, diz que é Rondonópolis, Cuiabá e Varza Grande. Isso é suficiente para a pessoa ganhar uma eleição? Não, né? Não, não. Né? Porque se for colocar em financiamento, o parlamentar ele já tem um financiamento do fundo eleitoral. Uhum. Sim. E o fundo eleitoral para o senador contribui 3 vezes mais que o deputado federal. Quase 4 vezes mais. Então, esse é um argumento que eu acho que não é suficiente. Ele vai também, claro, se quiser ser candidato, ele vai fazer algum trabalho para chegar lá. E esses critérios da pesquisa eu acho ótimo, porque realmente eu não posso ser candidato se eu estiver mal. Ninguém, né? Ninguém pode ser candidato. E eu não vou ser candidato assim, porque é eu e é eu e é eu. Não, eu tenho que ser candidato. Se for candidato, é exatamente porque eu esteja bem com a população, enfim. Como eu disse aqui, quando eu fui candidato a primeira vez a senador, o pessoal, mas você tem reeleição garantida. Eu falei, não, agora 6 mandatos federal, está na hora de eu ir para outra. Uma eleição difícil, né? Muito difícil, eu já expliquei isso aqui. E ganhei a eleição. Então, eu acho que o momento certo, quando eu fui candidato a governador agora contra o Mauro era o primeiro, o Pedro era o segundo, eu era o terceiro. Eu sabia das dificuldades, mas eu consegui passar o Pedro e a coisa estava indo bem. Mas quando veio a facada do Bolsonaro, claro, isso prejudicou muito. Então, eu creio que agora a eleição, estou fazendo o meu trabalho. E o partido, e para eu ser candidato depende de quê? Da intenção de voto da população. Sim. Eu tenho que andar de acordo com a maré, não posso ser contra a maré. E aí o meu papel como senador é continuar trabalhando para conquistar essa confiança cada vez mais. E também do meu partido. Eu não posso ser candidato se o meu partido não me aprovar. Então, mas de qualquer forma, nós vamos discutir isso o ano que vem. Não dá para ficar agora ainda já falando na campanha de forma precipitada. Não dá para Então, definir em 2025, então. como? Não dá para definir em De 2025. forma alguma. Isso aí será definido o ano que vem. E dentro do partido, o senhor acredita que pode ser de alguma forma escanteado ou não ter esse projeto aprovado, levando em consideração que os resultados das prefeituras, né, que conquistou Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, é de uma ala, digamos assim, mais bolsonarista raiz, mais conservadora do que o senhor demonstra ter nesses últimos anos, apesar de defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, de fazer essa oposição, fazer os questionamentos necessários ao governo Lula. O senhor acredita que talvez dentro do PL, Balbinotti não leva uma vantagem, até por ter financiado campanhas e ser visto aí como um bolsonarista raiz? Olha, eu fui uma das pessoas que mais trabalhou para o Bolsonaro vir para o PL. Então, Verdade. porque eu estou lá como senador, temos uma relação muito boa. O Flávio Bolsonaro é senador, eu sou líder do Bloco Vanguarda, toda terça-feira estamos juntos. E a minha relação com o Bolsonaro, nós começamos em 2020, não, em 91. Uhum. 91 nós Dois começamos deputados, né? e fomos 4 mandatos juntos, 5 mandatos, 20 anos juntos. Então, a minha Tempo, hein? relação com ele é uma relação muito boa. Mas ele vai chegar e impor que tem que ser seu nome. Na eleição passada, ele queria que eu fosse candidato a governador de todo jeito. Eu falei, presidente, e aí fomos convencê-lo que era melhor nós fazermos a coligação que fizemos aqui. Ele não gostava do Mauro e o Mauro tinha restrição a ele. Então, e conseguimos convencer que era melhor e está provado que foi melhor. Foi bom para o Bolsonaro,
porque ele recebeu os votos em Mato Grosso, foi bom para o Fortaleceu o Mauro, nome dele foi aqui, né? bom para o senador PL, para o PL todo, para o senador Wellington, porque nós elegemos 4 deputados federais, o PL, Uhum. 4 deputados federais. Nós podíamos ter elegido muito mais deputados estaduais. E não, por que que não elegemos? Porque os deputados estaduais de mandato naquela época não aceitaram que viesse outros para o PL. Então, quem faz 4 federal e faz só 2 estadual, tem alguma coisa errada, né? Um Uhum. problema ali, Então, né? tem alguma coisa errada. E essa coligação, essa composição com União Brasil do governador Mauro Mendes, com o grupo, né, que dá sustentabilidade ao governador Mauro Mendes, o senhor acredita que há possibilidade de reedição, de se manter esse grupo unido nas eleições de 2026, ainda mais levando em consideração que o governador Mauro já declarou apoio aí à eleição do seu vice, Otaviano Pivetta, que é do Republicanos. Esse apoio já declarado pode atrapalhar ou o senhor acredita que isso pode ser mudado também? O Mauro pode deixar de apoiar o Pivetta? Olha, nós fizemos uma coligação passada eleitoral, né? Não foi uma coligação que você tivesse obrigação depois de ter cargos ou outras obrigações. Tanto e funcionou muito bem. Então, você perguntar, você indicou algum cargo no governo do Mauro? Não, mas não foi porque ele não quis, o próprio Mauro ofereceu. Falei, Mauro, todos os seus secretários serão meus, mas a escolha é sua. É muito melhor que você escolha. E foi assim que foi feito. Então, agora, se o Mauro tiver um candidato, o Pivetta for o candidato dele, eu acho que dificilmente nós vamos ter. Então, o PL, é certo que o PL terá o candidato a governador e, claro, uma vaga de Senado. Por quê? Porque temos uma força política muito grande hoje. E o presidente Bolsonaro, que nós acreditamos que vai ser nosso candidato, também precisará de um palanque forte e robusto aqui no estado de Mato Grosso. Então, nós acreditamos muito que poderemos fazer aliança, mas com o PL, com um candidato a governador e uma vaga de senador. A vaga de senador seria do deputado José Medeiros, já está. A princípio, A sim. princípio é esse. Como que o senhor analisa outros nomes também que estão aí na disputa por essas 2 vagas ao Senado em 2026? A gente tem a deputada Janaína Riva, tem o próprio Jaime Campos, que deve ir à reeleição, né? Tem Carlos Fá, todo o, possibilidade dele vir ao governo. prioridade, né, digamos assim, para buscar a reeleição. Tem o Carlos Fávaro também. Como que o senhor analisa aí essa disputa e até a segunda vaga aí na composição O do Galvão, PL? que o senhor falou É também. verdade, Olha, pelo que está desenhando aí, a disputa de Senado vai ser uma disputa mais acirrada do que governo. governador, né? Porque tem mais candidato a senador, né? Muito mais, apesar que é 2 vagas também, mas tem muito mais candidatos fortes, né? Uhum. Eu acho que a Janaína hoje se apresenta como uma candidatura forte em todos os setores do estado. A mulher que não votava em mulher hoje está votando em mulher, não é isso? E ela é uma mulher muito forte, né? Terceiro mandato, foi extremamente bem votada, ela tem um desempenho muito bom, Uma habilidade, né? né? Assim como, claro, o Fávaro é ministro, vai continuar até quando, mas eu acho que no Mato Grosso ficou difícil para o Fávaro, porque ele é do PT, né? Como que é? Acho difícil. Isso puxou ele para baixo mesmo? Muito. Não, para ele foi uma grande oportunidade, porque está sendo ministro, né? Mas ser ministro não é suficiente para eleger. Isso que eu te falei, se a pessoa não vem aqui para a base, ele agora, por exemplo, a eleição dele, de agora, ele só fez, parece que 4 prefeituras. Ou É o seja, que ele fez. né, muito. Então, a receita é essa que eu te falei. Tem que estar presente nas bases, né? Uhum. Por isso, cada dia mais eu me convenço que o municipalismo é a grande bandeira que a gente tem que fazer. Eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios lá em Brasília, na Confederação Nacional dos Municípios. Então, a gente vem trabalhando há muitos anos para aumentar o repasse do governo federal para os estados e municípios, o FPM e o FPE. Recebia-se só 14%. Hoje já está em 21%. Aconteceu isso tudo agora no governo Bolsonaro. Até agora, no governo do Lula, não aumentou, não. Então, mas eu acho que é essa linha que a gente tem que trabalhar para, acima de tudo, ter cada um o seu lugar. Ainda temos a candidatura do próprio governador Mauro, né? O Jaime ali no União. Como que o senhor avalia também esses nomes? Pois no caso do Mauro e Jaime, os dois estão no mesmo partido. Uhum.
né? Aí eu acho difícil não formar um bloco sem compor, né? E outra coisa, o Mauro será candidato a senador? Eu acho que nem ele consegue dar resposta hoje ainda, Por Você acha que quê? não? porque ele foi prefeito e de última hora ele resolveu não ser candidato à reeleição. E o Mauro ele tem esse aspecto de ser um cara que pensa muito, raciocina muito, frio, e ele vai pode ser que ele não seja candidato, mas tá bom, o Mauro é candidato, né. O Mauro sendo candidato, o Piveta assume como Uhum. governador. Aí o Mauro vai ter o compromisso de apoiar o Piveta? Provavelmente sim, né. Aí, olha, aí já começa o desenho, vai apoiar o Piveta e vai ter 2 candidatos a senador, né. Como que forma Como é um que forma grupo, né? isso, né? Aí vai Né. estar obrigatoriamente na oposição ao PL, por exemplo. Sim, sim, não, aí nós vamos disputar a eleição, não é oposição não, porque a eleição de governador tem 2 turnos, é difícil acontecer uma eleição sem 2 turnos, muito difícil, se tiver disputa, né, então aqui poderemos ter candidatos fortes também, Ah, mas Mato Grosso né. nunca teve 2 turnos para governo, né? Teve sim, Quando? teve, tem que pegar lá atrás, mas de qualquer forma, é muito difícil uma eleição de primeiro turno. Silval não teve, Não, Não, não. tá, foi todos Ganhou no todos em primeiro primeiro turno. turno. É. mas tudo bem. É muito difícil. Pode acontecer, como você está falando aí, aconteceu aqui. Mas se tiver 3 candidatos fortes, muda tudo, né. Então nós sempre temos que imaginar a possibilidade do que vai acontecer lá na frente. Por isso que você não pode fazer política xingando, denegrindo a imagem do adversário, depois você vai ter que somar, como é que faz isso? Né? É muito difícil de justificar isso para a população. Então, bom, o Mauro sendo candidato, o Piveta vai ser candidato, e aí é o raio-x que não dá para dizer ainda, porque não sabemos. Muito cedo ainda, né, É. senador? Vamos falar um pouco Por então. isso é importante fortalecer o nosso partido, o PL. O partido estando forte, com bons nomes de chapa de federal, estadual, eu acho que vai facilitar o nosso trabalho. De buscar as principais vagas e não ter que ficar correndo atrás de outras Exatamente. legendas, né? Senador, o senhor até falou sobre a defesa do projeto de anistia, né? Que perdeu um pouco da força no ano passado, muito também por conta daquela última fase da operação da PF, que prendeu membros das Forças Armadas, que também indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro. E recentemente o ex-presidente tem reforçado isso, né, entre as pessoas mais próximas dentro do partido, que é necessário reativar, reavivar esse projeto. A posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos também reforçou isso, porque logo depois que ele tomou posse, ele perdoou ali os condenados, né, pela invasão ao Capitólio, lá nos Estados Unidos. O senhor acha que a viabilidade, a possibilidade de se votar essa anistia e aprovar essa anistia em 2025? Tem que votar, aprovar a anistia e depois a sanção do presidente da República Tem provavelmente isso. não vai sancionar e nós vamos ter que derrubar o veto. Portanto, é um trecho longo que a gente tem daqui até Uhum. lá, né? Mas eu gostaria que o presidente Lula também tivesse essa sensibilidade, porque você veja bem, ele saiu da cadeia e foi candidato, né? E foi candidato, porque foi permitido para ele. E o jogo foi democrático. E o presidente era o Bolsonaro. Bolsonaro poderia ter movido as pedras naquele momento para o Lula não ser candidato. E ao contrário, né? Foi para a disputa democrática, tal. Valeu o voto. Aqui não foi, não tem o que questionar que não foi democrático. Alguns falam da urna, tal, é outra situação, né? Mas então o processo foi permitido que o presidente Lula fosse candidato. E as 2 maiores lideranças que tem hoje, quem é? Lula e Bolsonaro. Então eu acho que até para o Lula é boa a disputa, entendeu? A Porque Há essa polarização, né? análise, né, mesmo, dentro é, do próprio PT sobre isso, né, sobre a é, possibilidade de ser mais fácil talvez vencer o Bolsonaro, pelo outro nome, pelo né. menos os 2 já se conhecem, né. Já Então sabem como é. Senador, mas o senhor concorda e acha, crível perdoar pessoas que estão condenadas ou são acusadas de tentativa de golpe de estado? olha, esse que é o aspecto importante. Como que foi feito golpe de Estado sem arma? Então, na nossa tese, não teve golpe de Estado. As pessoas que estavam lá
se manifestando de forma ordeira, do modo geral. Agora, teve os baderneiros. Baderneiro vai ter que pagar. Você não pode generalizar uma pessoa de 60 anos, 70 anos, que estava lá, um cadeirante, um vendedor de rua que entrou Mas essa na... anistia não vai perdoar todos, até mesmo quem Não, fez não, não, baderna? não, 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 não. É só. Ela é seletiva. Nossa proposta é seletiva. Não para aqueles que fizeram baderna. Quem quebrou, quebra-quebra, aí não. Ok, e sabe que tem um longo caminho para conseguir que vocês aprovem, que venha um veto, derrube-se o veto, mas há possibilidade de aprovar? Você acredita que ganhou força política para isso? Sim, deu muita força política para isso, até porque o governo está fraco, né? Enfraquecido, então facilita. E aí esses argumentos que nós vamos ter que fazer. E quem aprova? Somos nós, o Congresso. Eh, Vai mudar agora os O dois comando, presidentes, né? do Senado e da Câmara. Há essa expectativa que a gente possa aprovar logo, logo, agora ainda talvez o semestre que vem, para dar tempo, inclusive para o presidente vetar, a gente derrubar o veto. Então, vamos trabalhar muito para isso. O PL fechou ali apoio com o Davi Alcolumbre, né, para a eleição ao Senado. Já foi conversado com ele sobre isso? Há uma expectativa, levando em consideração também que essa composição, a candidatura dele, também tem apoio do PT, de partidos da base do governo, né? O senhor acredita que, mesmo com essa aliança com a base do governo, há possibilidade dele colocar isso em votação, dele não barrar, pelo menos, como está meio colocado no cantinho? Bom, é importante dizer que essa foi uma decisão do presidente Bolsonaro, o apoio ao Davi. Por quê? Ele usou o argumento: olha, gente, nós lançamos da outra vez o Rogério Marinho e trabalhamos com o Rogério Marinho. O que aconteceu? Não tinha número suficiente para ganhar a eleição. Então, nós ficamos fora de todas as decisões do Senado. Não participamos da mesa diretora, não participamos das relatorias importantes, das comissões temáticas, não participamos. Então, quando você se isola, é muito ruim. Então, é uma alternativa, porque tem até um candidato aí, como você falou, ele está tendo o apoio de todos. Uhum. Mas, olha, nós tivemos o fato desse final de ano, o governo não cumpriu com a base dele, né? Então, será que a base vai estar satisfeita, vai estar revoltada? Como é que vai ser? Será agora, eu vou para lá hoje, então, sábado que vem já tem essa possibilidade, da gente saber melhor. E há também a discussão e a conversa sobre reforma ministerial e até a abertura para partidos, uma abertura maior, né, para partidos de centro, até mesmo contemplando aí os presidentes dessas duas casas atualmente. O senhor acredita que esse movimento pode fortalecer e trazer mais governabilidade ao governo Lula? Olha, o que aconteceu foi isso, eles prometeram, o presidente tanto do Senado como da Câmara dos Deputados, saiu distribuindo os recursos no final do ano, empenhou, eh, colocou o pessoal para votar a reforma tributária, e aí depois cancelaram tudo, não cumpriram. Como é que vai estar essa base agora, na hora que voltar para lá? Eu não sei. Tem que esperar essa semana para a gente ver. Mas qual a sua Porque foi expectativa? negociado para os dois presidentes, Uhum. Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, ser ministros, né? Já tirou o ministro da comunicação, né? A minha expectativa é ganhar a melhor forma possível com o PL, a melhor forma que o PL esteja representado, né? Então, eu sou líder do Bloco Vanguarda. A princípio, eu continuarei como líder do Bloco. Vamos tentar fazer todo o arranjo possível para que o PL tenha posições importantes. Então, nem sempre você ganhar ganhando. Às vezes você ganha e perde, Uhum. né? Então, precisa estar muito bem posicionado, tanto nas relatorias, como eu disse. Então, toda a complexidade que é a convivência numa casa e que é a casa da democracia, né? O senhor já falou na nossa conversa sobre a expectativa do ex-presidente Jair Bolsonaro estar elegível e disputar em 2026. Mais recentemente, em entrevista à CNN, o próprio Jair Bolsonaro falou da possibilidade de colocar a esposa, Michele Bolsonaro, como candidata, né, como cabeça de chapa, e talvez se tornar até ministro da Casa Civil, em caso de vitória. Uma estratégia, né, Jardel, muito similar que a gente viu até no governo Dilma, quando ela nomeou Lula para
tentar livrá-lo aí de uma prisão ou protegê-lo de alguma E forma. todos diziam que ele que seria o presidente de fato, É. inclusive. O senhor acredita que essa seria uma alternativa positiva? E como que o senhor analisa também essa estratégia aí evidenciada pelo Bolsonaro de talvez virar Eu ministro? prefiro acreditar que nós vamos aprovar a anistia. Eu prefiro acreditar. Tendo a anistia, está tudo resolvido. O Bolsonaro é a maior figura política do Brasil, sem dúvida nenhuma, dos últimos anos. Uma figura que onde vai, ele é aplaudido, ele é querido demais. O presidente Lula hoje já foi no passado, hoje não consegue mais sair à rua. Então, o momento é do Bolsonaro. Então, por isso, nós acreditamos na sensibilidade de aprovar a anistia e ser aceito até pelo próprio presidente Bolsonaro. Por que ele iria vetar? Porque ele não quer adversário? Eu acho que não. Então, eu acho que pode acontecer muito bem a anistia e ainda o presidente Bolsonaro como candidato. Bom, na esteira dessas discussões da sucessão presidencial, tem um grupo aí de 5 governadores, né, do qual o Mauro Mendes faz parte, o Mauro, o Zema de Minas Gerais, o Ratinho Júnior do Paraná, o Caiado do Goiás e o Tarcísio de São Paulo. Eles estão sempre juntos, sempre se encontrando, e fala-se muito deles, de caso o Bolsonaro não está elegível, de um deles ser candidato a presidente, ou no caso do Bolsonaro estar elegível, eles terem influência na indicação do vice. Você acha que eles têm essa força, eles conseguem articular isso? Acho que tudo é possível. A política, você falou de governadores aí que são estratégicos, estados importantes, como é o caso do Mato Grosso, Minas Gerais, muito forte. Tudo é possível. Depende da liderança agregar bem aí. E nós do PL vamos trabalhar o nome do Bolsonaro. A decisão é essa, é a anistia com o Bolsonaro podendo ser candidato. É o que nós estamos trabalhando. Senador Jardel, a gente está já encerrando o nosso episódio, mas eu quero falar ainda rapidamente, sobre a relação do Congresso com o Supremo. Tramitam no Congresso aí duas PECs que prevêem que deputados e senadores possam sustar decisões do Supremo e também a criação de mandatos fixos, né, de 15 anos para ministros do STF. O ministro Gilmar Mendes, numa entrevista recente, numa palestra, ele falou que essas propostas são reflexo de um movimento que ataca o Poder Judiciário e representa um retrocesso democrático. O senhor concorda com essas propostas ou acredita que o ministro Gilmar Mendes tem razão ao avaliar esses projetos como um ataque à democracia e ao Poder Judiciário? Se não tivesse excesso dos poderes querendo usurpar, querendo entrar no papel do outro, isso não aconteceria. Mas nós temos que dizer aqui também que, às vezes, há omissão do Congresso Nacional. Muitas leis, por exemplo, essa questão do Pantanal agora. Eu apresentei o Estatuto do Pantanal. E, felizmente, o próprio Supremo Tribunal, vendo a situação do Pantanal, eles entraram com a decisão, dando prazo de 180 dias para o Congresso votar. Se o Congresso não votar, eles vão regulamentar. Aí vão chiar. Né? Foi assim outros tantos projetos. Então, o Congresso também foi dando oportunidade para o Supremo fortalecer demais, assim como o Tribunal de Contas da União. Hoje, o Tribunal de Contas é algo assim, mais forte que o Executivo, porque eles ficam impondo. O Ministério Público há algum tempo atrás, estava forte demais, foi enquadrado. Então, eu acho que está na hora de a gente ter melhor diálogo e também cada um fazer o seu papel. Eu acho que o Congresso Nacional tem que melhorar a sua atuação no ponto de vista daquilo que é a decisão que tem que ser, fazê-la, para não exatamente ficar na omissão. Então, o orçamento, por exemplo, nós não votamos o orçamento até agora. Uhum. Por quê? Porque o governo fez pressão e não querer votar o orçamento, porque não votando o orçamento, o governo está trabalhando com o duodécimo. Então, esse dinheiro e recurso ele está trabalhando com total liberdade de aplicar do jeito que ele quiser, porque não tem orçamento. Então, é um absurdo ficar um país sem orçamento. Como que você planeja? Sim. Os municípios e estados que estavam lá esperando os recursos da emenda, não tem. Então, aí tem erro de todos os lados. Mas o senhor é a favor, então, de um mandato de 15 anos para os ministros? Eu não sei se isso é necessário hoje, não. Eu
eu não nós já aumentamos a idade, né, era de 70 para 75. Eu acho que, quer ver, já fizemos coisa lá para dar mais tempo. Uhum. Eu prefiro discutir isso com mais calma, não tenho, assim, uma convicção se isso é bom ou não. Mas acredito que precisa de limites. Não de idade, não de tempo. Eu acho que tem limite é do dia a dia de cada um. Aí sim eu acho que melhorar essa possibilidade de um impeachment, de alguém que estiver excedendo, tal, se bem que o Supremo ele tem que ter uma supremacia nas suas decisões, senão também enfraquece muito. Então, eu acredito que é um assunto que precisa ser muito bem discutido. Senador, a gente viu aí o Talvez aí até um plebiscito, É, entendeu? Para entrar na próxima eleição com um plebiscito sobre isso, para ter mais legitimidade, porque senão fica o Congresso, daqui a pouco muda, aí outro quer de outro jeito, outro quer de outro uhum. jeito, né? Então, políticas como essa tem que ser política de Estado, não pode Perenes. ser política de governo, entendeu? Então, tem que ser perene. Senador, a gente vê aí que o prefeito Abílio Brunini aqui em Cuiabá, nesses primeiros dias aí, com grande dificuldade, principalmente questão financeira, chegou a pegar a prefeitura sem dinheiro para pagar os funcionários em dia. Tem a questão da saúde, limpeza, buracos nas ruas. Como que o senhor tem avaliado esse início de gestão do prefeito Abílio Brunini na capital? Qual que é a projeção que o senhor faz? E também alguns questionamentos, até mesmo pela manutenção do perfil dele, né? De sempre estar ligado ali nas redes sociais, mostrando a atuação dele. Muita gente fala que ele está mais fazendo mídia do que trabalhando de fato. O senhor concorda com isso? E qual que é a avaliação que o senhor Eu faz ouvi aí o dessa deputado gestão? Max chamando a atenção dele, está na hora de trabalhar. É. Alguém mais falou aí. Agora, eu acho que o Abílio, ele é uma figura, assim, que todos sabem quem é o Abílio. Ele ganhou a eleição dessa forma. Ele podia ter sido prefeito na passada, não foi porque falhou ali, errou alguns pontos de campanha. Então, eu andei com o Abílio um pouco, junto inclusive lá com o desembargador Perry, essa questão da área social aí. O Abílio tem que fazer choque no começo mesmo, ele tem que procurar para depois ele ver o que vai acontecer. Por exemplo, foi lá na feira, Na né, Feira do Porto, na né? Feira do Porto, foi recurso que eu arrumei para a feira. Eu queria que aquele tivesse pronto. Fui lá, não estava pronto. Aí vai ter a inauguração? Não vai. Se tivesse inauguração lá, eu iria de qualquer forma, entendeu? Porque eu arrumei o recurso. E aí o Abílio foi lá e falou: "Não concordo com a inauguração", interviu na associação e o que ele fez? Ele fez um choque lá. Falou: "Agora vocês resolvam como é a melhor forma", né. Ele falou para o pessoal. Tá lá na questão daquela obra lá do o aquário, Uhum. pô, o que estava sendo feito era irregular, então ele foi lá e fez um choque. Então ele tem que fazer isso mesmo agora, para provocar inclusive quem é o Abílio, né. Eu acredito que o Abílio tem tudo para fazer um bom governo. Se depender de mim, eu vou ajudar bastante. Já estive lá na prefeitura, quero ajudar, porque Cuiabá é a capital de todos nós, né? Varza Grande também, né? A Baixada Cuiabana, por incrível que pareça, é a região que tem mais problemas sociais do Mato Grosso. Sim. Os municípios aqui da Baixada Cuiabana. Então, naquela época do Dante, teve o programa Verde Pantanal, que depois foi abandonado pelo próximo governo, que foi o próximo depois de Dante foi Imagem. o Maggi, né, abandonou esse programa. Eu acho que era um programa excelente, né, para atender principalmente a questão do saneamento, aí o Pantanal, então não foi feito. Nós estamos tentando agora arrumar um recurso nessa linha, quem sabe até com o próprio BID, para poder efetivar um melhor atendimento aqui da Baixada Cuiabana. Ótimo. A gente tem que, infelizmente, encerrar o nosso episódio. A conversa foi muito boa, passou rápido, né, Rendeu, Jardel? né? Sim. E a gente agradece, senador, pela sua disponibilidade de ter vindo aqui conversar com os leitores e os espectadores do Pode Olhar, do Olhar Direto, e colocar a gente, a casa aqui, sempre à disposição, sempre que o senhor quiser vir falar um pouco sobre o governo, sobre o mandato, principalmente sobre política. A gente está à disposição, a gente vai voltar a conversar com certeza aí para falar sobre 2026. Muito obrigado, até uma próxima. Muito obrigado, senador, por ter vindo, ter aceitado o nosso convite. Ótimo entrevistá-lo. Bom, Ayrton, Jardel, é uma satisfação muito grande estar presente com vocês, até porque aqui tem tempo para conversar, né? É, E com certeza me colocar à disposição. Eu sempre falo que o político tem que se apresentar,
tem que estar pronto, né. Inclusive para receber as críticas também, para melhorar, né. E outra coisa que eu falo é o seguinte: quem ganha tem que ter mais humildade que quem perde, né. Por isso eu tenho conversado com o Abílio, e o Abílio nesse aspecto mudou bastante, viu. Ele está sendo um cara atuante e sem arrogância, então acho que o caminho que ele está levando está bom. Agora, é claro, o governo é adaptação. Ele tem que fazer isso, vai melhorando uma coisa lá, vai corrigindo outra aqui. Não pode estar fechado às críticas, às orientações. E o Abílio, nesse ponto, eu acho que ele até está me surpreendendo Positivamente. positivamente. Ótimo, senador, muito obrigado. Jardel, obrigado aí. Gostou da primeira experiência aqui no Pode Olhar? Ah, eu adorei. Espero já voltar rapidamente, hein? Gostei. Com certeza, já vamos marcar. E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, é o www.olhardireto.com.br. Acompanhe a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas, é só pesquisar @olhardiretoOficial. Eu vou ficando por aqui e volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.